Agora vamos, irmãos, para o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Estamos nesta jornada no Evangelho de Marcos, e chegamos ao capítulo 13, que o capítulo 13, ele compõe o sermão profético de Jesus. Essa será a nossa terceira mensagem, ainda no capítulo 13. Eu disse aos irmãos que esse assunto é de extrema importância e eu não tenho pressa alguma para poder seguir e assim não de forma satisfatória trazer um alimento sólido para os irmãos. Então, você deve também estar nessa expectativa de que a palavra de Deus, ela sempre alcança o seu objetivo quando o povo de Deus se reúne com alegria, na expectativa que Deus usa instrumentos falhos humanos para a glória dele. Marcos capítulo 13, irmãos. Estevão, você pode virar aquele computador para mim, por favor? Marcos capítulo 13 marca o momento que Jesus sai do templo. Veja comigo o versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. E saindo ele do templo. E vocês lembram que todo o capítulo 12 se dá dentro do templo, com embate com os religiosos. Inclusive, Jesus até diz que eles fizeram do templo um covil de salteadores. Então, nesse momento, pela última vez, Jesus está saindo daquele templo. O templo que foi erigido por Herodes o Grande. E aí a gente viu, irmãos, que a partir daqui, Jesus profere o maior de todos os seus sermões proféticos. Jesus, como sendo o maior dos profetas, ele agora vai lançar luz a eventos que ainda virão. Do verso 1 ao verso 3, o evento profético aconteceu no ano 70. O ano 70 se deu pela destruição do templo, e a gente já viu esse texto. Inclusive eu trouxe o tema, não ficará pedra sobre pedra. Isso aconteceu, segundo historiadores, por volta do ano 70, inclusive tem até o mês, dia 10 de agosto do ano 70 da era cristã. Então a gente viu implicações em relação a isso e vimos sobretudo que Jesus, ao destruir o templo, ou proferir a destruição do templo, ele estava encerrando uma era, que seria o judaísmo, para, claro, a igreja entre judeus e gentios florescer e pregar o evangelho em todo o mundo, ok? Na segunda mensagem, irmãos, do versículo 3 ao versículo 12, a gente viu sobre o tema o princípio das dores. O princípio das dores, pela qual Jesus dá sinais como seria o momento do fim. E a ideia do princípio das dores é de uma mulher tendo um trabalho de parto. Eu já expliquei isso, e aí a gente situou esse momento com guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, terremotos, fomes, ou seja, calamidades em escala mundial, perseguição aos crentes, entrega dos crentes aos tribunais, sendo açoitados por causa do nome de Jesus. Ficou ruim ali para os irmãos, mas vai dar certo. Por favor, Igor, vê se você consegue. Por esse momento eu vou precisar muito do slide hoje. Isso, pronto. Vai dar certo. E aí no versículo 5, a pregação do evangelho, eu acho que é a mesa, a pregação do evangelho por todo o mundo. E a gente situou esse princípio das dores para a primeira metade da grande tribulação, que compõe ali entre o capítulo 6 ao capítulo 12 de Apocalipse.
Então a gente situou, eu argumentei em relação a isso. Pastor, então quer dizer que esses sinais não aparecem hoje em dia? Claro que aparece. Eu disse aos irmãos que é a montagem do palco profético. O palco já está montado. Cabe a nós esperar a volta de Jesus. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre um outro evento dentro deste bloco, que é o desfecho da grande tribulação. Porque o princípio das dores pegaria como se fosse a metade, o início da tribulação, mas aí haverá um novo marco para esta época, que Jesus vai chamar então da grande tribulação. E agora sim eu quero ler com você o texto sagrado, que você leia comigo, por favor, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 14, com toda a atenção, reverência à palavra do Senhor. Peço que você então acompanhe na Escritura Sagrada as palavras proféticas do maior de todos os profetas, que é Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus, atenção. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, eu estou lendo Marcos 13, verso 14, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Atenção ao verso 19. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio criado por Deus, do mundo criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam sobreavisados, ou de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reinará. E os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Amém? Graças a Deus por essa poderosa palavra que é parte do sermão profético de Jesus. E eu quero que você perceba, irmãos, que neste sermão, Jesus vai agora acrescentar não somente sinais gerais, mas agora há coisas específicas. E uma dessas coisas específicas, irmãos, é a aparição de uma pessoa ou de uma entidade ou de uma coisa. Por enquanto eu estou aqui trabalhando aqui de forma superficial, a gente vai afunilar, que é o abominável da desolação. Veja aí o versículo 14. Talvez na sua versão diz a abominação da desolação, ou o sacrilégio terrível. Seja como for, Jesus agora está apontando para algo que vai acontecer, que para os judeus, sobretudo para os judeus, vai ser algo inigualável.
E aqui está dentro do contexto da grande tribulação, como obviamente os irmãos perceberam no versículo 19, que todos esses eventos antecedem a volta gloriosa do nosso Salvador. Então, o meu objetivo hoje é falar justamente sobre este abominável da desolação. Será que é uma pessoa? Será que é uma entidade? Será que é uma coisa? O que será o abominável da desolação? Então a gente vai tentar extrair à luz da Bíblia nesse texto e em outros textos para poder construir um ensinamento correto, e depois eu quero fazer uma aplicação e um desafio final para a igreja em relação a esse assunto. Então, versículo 14, mais uma vez, ele diz: ora, quando vós virdes. Ora, pois. Irmãos, aqui existe uma conjunção muito importante. Esta conjunção traz a ideia de que Jesus agora vai seguir o ensino com algo específico. Então, sobre tudo que ele falou dos sinais de guerra, rumores de guerra, da perseguição dos crentes, do engano, dos falsos cristos. De novo, ele cita isso aqui. Ele vai falar da pregação do evangelho em escala mundial. Mas aqui, agora no versículo 14, quando ele usa essa partícula pois, ou conforme a minha versão corrigida, ora, quando vocês virem, então aqui vai ser um sinal visível para esse momento da grande tribulação, obviamente como também eram os outros. E aqui, irmãos, é preciso compreender que Jesus faz uma referência. Veja comigo o versículo 14 de Marcos 13, quando ele diz: ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, e eu estou lendo agora em outra versão, que foi predita por Daniel o profeta. É interessante que, apesar da minha versão aqui trazer esta nota, Mateus, na realidade, é quem traz. O Evangelho de Mateus diz claramente que quem se refere a Daniel é Jesus no que se refere a este sinal, o abominável da desolação. E aí, irmãos, para que a gente pudesse seguir quem é essa pessoa, o que é este ser, a gente precisa entender as profecias que Daniel escreveu. Porque o próprio Jesus está se referindo ao profeta Daniel, na época do exílio babilônico. E quando Daniel recebeu essas profecias, ele estava há centenas de anos antes deste sermão profético de Jesus. Então eu peço que você tenha paciência, tenha boa disposição para poder receber um alimento sólido, para poder receber um alimento substancial, para que não seja apenas algo superficial ou palha, mas que você de fato esteja disposto a comer uma boa comida hoje. Sabe aquela comida que faz você suar? Aquela comida que faz você ficar, rapaz, hoje eu fiquei forte? É hoje. Então você deve se preparar. Só não vou pedir para você desatar o botão, porque não é claro, não precisa. Mas é alimento sólido, irmãos. E vamos entender então o que a palavra de Deus diz acerca deste ser repugnante, este ser abominável, este ser que vai ser um sinal de um grande sacrilégio contra Deus e o povo de Deus. Mateus capítulo 24, verso 15, que está aqui, o próprio Jesus diz: o profeta Daniel falou sobre ele, e quem lê vai entender. Então nós vamos ler e nós vamos entender, amém? Nós vamos entender. E o primeiro texto que aparece, esta referência, é Daniel capítulo 9, verso 27. Para ganharmos tempo, todos os textos estarão aqui, dispostos no telão. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel está falando sobre um rei que fará uma aliança com o povo judeu. A Bíblia diz que ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Essa semana, leia-se semana anos, 7 anos.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Atenção! E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se determine sobre ele. Então, pela primeira vez, o profeta Daniel se refere a este ser, que Jesus chama o abominável da desolação. Aqui está, mais ou menos, a frase que Jesus cita de Daniel. Mas ainda, irmãos, em Daniel capítulo 11, versículo 31, especificando mais ainda sobre este príncipe, este líder mundial, a Bíblia diz que as forças dele profanarão o santuário, a fortaleza e tirarão o sacrifício diário. Atenção! Estabelecendo a abominação desoladora. Então, esta pessoa, este líder mundial, ele vai comandar, por assim dizer, aquilo que deveria ser o culto dos judeus restaurado, para poder colocar dentro do culto um sacrilégio, algo abominável aos olhos e ao coração. Ainda, irmãos, no capítulo 12, versículo 11, fique atento aos textos. Capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E essa referência é importantíssima, porque está falando exatamente conforme o ano lunar dos judeus, 3 anos e meio. E é dentro deste aspecto que Jesus está dizendo: quem ler Daniel vai entender. Então esta pessoa, este ser, esta entidade, ela vai estar disposta como sendo um líder mundial para poder quebrar o pacto com os judeus e implementar no templo a maior de todas as abominações. Historicamente falando, irmãos, teve um homem chamado Etíoco Epifânio. Este homem foi um dos generais dentro da dinastia dos gregos. E os historiadores dizem que este Etíoco Epifânio, ele foi tão cruel com os judeus, que ele pegou uma porca e ele ofereceu esta porca dentro do templo dos judeus. E eu diria aos irmãos que este sacrilégio não foi nada para o que vai acontecer, profetizado por Daniel e reiterado no discurso profético de Jesus. Vejam, percebam que quando vocês virem o abominável da desolação, quem lê o profeta Daniel entende, então vocês fujam. Mas aí pode ser que a gente fique um tanto quanto sem mais informação de quem é esta pessoa. E o próprio Daniel, irmãos, fala no capítulo 7, versículo 23 a 27. Não fala do abominável da desolação, mas fala de um rei diferente dos demais. Se você ler Daniel capítulo 7, você vai ver que Daniel está profetizando sobre impérios. E ele profetizou sobre o Império Medo-Persa, ele profetizou sobre o Império grego, ele profetizou sobre o Império Romano, todos eles aconteceram na história, e ele começa a profetizar sobre um império diferente dos demais. E eu quero agora que você leia comigo. Está no texto aqui, está no telão, e você pode ler na sua Bíblia, Daniel 7, 23 a 27, que diz: então ele disse que este quarto animal, essa quarta fera, essa quarta besta, será um quarto reino na terra. Então já foi o Império Medo-Persa, grego, romano, vai ser agora um quarto, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Os seus 10 chifres correspondem a 10 reis. Vai ser uma coalizão que se levantarão naquele mesmo reino,
Depois deles, atenção, irmãos, se levantará outro rei, diferente dos primeiros, o qual abaterá 3 reis. Este rei proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Profecia magnífica que fala de um rei, de um reino, de uma dinastia que ainda não aconteceu. Uma coalizão de 10 reis, de 10 chifres, 10 potências, pela qual, quando se surgir um rei, um líder, ele vai arrancar 3. E este líder, esse chifre menor, ele vai ser um blasfemador. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. A Bíblia diz que ele vai ter poder de mudar os tempos e as leis. Ele vai reivindicar ser o próprio Deus. Mas quem é, pastor, essa pessoa? Que está dentro da época da grande tribulação. Não fique pensando em pessoas hoje. A não ser que Jesus volte e essa pessoa já está preparada. Que creio que pode acontecer tranquilamente. Mas esse momento é um momento para a grande tribulação. Então Jesus se refere a Daniel. Mas, irmãos, dentro da revelação progressiva, o apóstolo Paulo também falou de um outro ser. Ele falou de um tal de um homem da iniquidade. Ele chamou esse homem do filho da perdição. Veja comigo, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Receba a palavra de Deus, não se enfade com a palavra de Deus, não fique entediado com a palavra de Deus, amém, irmãos? Então vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente, nem se alarmem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se tivesse sido enviado por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum engane vocês, porque isto não acontecerá, atenção, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Perceba, irmãos, que isso aqui claramente encaixa com o que Daniel falou. Apesar do apóstolo Paulo não se referir à frase de Jesus, a abominação da desolação, que foi dita por Daniel, reiterada por Jesus. Mas Paulo diz que virá um homem chamado filho da perdição e que ele vai reivindicar um trono divino na terra. O texto segue, irmãos, e eu quero agora ler o versículo 9, deixa eu dar uma puladinha para o versículo 9. Depois que é revelado o iníquo, o versículo 9, o texto diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de quem? De Satanás, que com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele vai ser de fato
usado pelo pai da mentira. E ele será a personificação da mentira. E aqui, irmãos, eu quero dizer a vocês que quando Jesus diz a frase, olha, veja, que quando tiver assentado a abominação da desolação, ou seja, o pior de todos os sacrilégios, é como se Jesus estivesse ecoando as palavras de Daniel, porque ele cita Daniel. E agora o apóstolo Paulo ecoando as palavras de Jesus e ainda mais trazendo revelação às palavras de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que este homem vai se opor a tudo que se chama Deus. Devemos parar agora e pensar, será que este homem da iniquidade é a mesma pessoa que se referiu Jesus? Será que o que Jesus se referiu a Daniel é aqueles 3 textos que Daniel fala? Aí está mais óbvio. Eu quero dizer aos irmãos que não precisamos quebrar a cabeça para concluir que sim, é a mesma pessoa. Esta figura escatológica, ou seja, para eventos futuros, que aparecerá na grande tribulação. Que outro texto vai chamar ele do anticristo? Mas já tem mais um texto ainda, irmãos, que é Apocalipse capítulo 13, que lá aparece a besta. A palavra besta hoje em dia é meio confusa para nós. Literalmente aqui a palavra é a fera, ok? Porque besta pode ser alguém tola, não é? Ou eu estou enganado? Essa palavra que aparece na Bíblia em Apocalipse é fera, uma fera indomável, uma fera sanguinária. Podia até dizer uma besta fera. E Apocalipse capítulo 13 diz, vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? Oxente, não foi a mesma quantidade de chifres que Daniel falou? Ela tem 10 chifres, e os chifres, irmãos, simbolizam poder. E 7 cabeças. Daniel disse que dos 10 chifres, 3 serão cortados. Puxa vida. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, semelhante ao Império Grego, com os pés de urso semelhantes ao Império Romano, com a cabeça de um leão. Versículo 3, e o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão aqui? Leia capítulo 12 de Apocalipse. O dragão aqui é a antiga serpente, Satanás, o diabo. E o grande dragão foi expulso no capítulo 12, e com ele uma ruma de anjos, e agora ele está espumando na terra, a cumprir os seus últimos propósitos tenebrosos e malignos na grande tribulação. E ele vai dar a esta fera grande poder e autoridade. Veja comigo, irmãos, a partir do versículo finalzinho do 4 e versículo 5, eu vou pular aqui. Quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. A propósito, quanto é 42 meses? 3 anos e meio. A profecia, ela é segura, irmãos. A profecia é segura. O texto continua, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o seu nome, difamar o tabernáculo de Deus e os que habitam no céu.
E o texto continua a dizer que ela peleja contra os santos e os vence. Esta besta, este homem da iniquidade, que Jesus disse referindo-se a Daniel, o abominável da desolação, nada mais é do que uma figura, irmãos, que Deus vai usar na grande tribulação como a personificação de todo o mal. Satanás nunca pôde encarnar. Jesus, o Filho de Deus, encarnou. Ele se fez homem. Satanás nunca pôde fazer isso, mas ele vai ter um discípulo à altura. E esse discípulo se chama o abominável da desolação. Ele se chama o homem da iniquidade. Ele se chama a fera. Nessa altura você deveria dizer: pastor, mas se a gente não vai passar pela tribulação e não vai ver o anticristo, para que serve esse ensino para nós? Espere um pouco, tenha paciência, porque ele nos diz muito hoje em dia. A resumir, irmãos, o abominável da desolação será um líder mundial absoluto. Os textos apontam para isso. Ele vai ter um poder global, ele vai ter um poder mundial. E todos que aceitarem a sua marca o seguirão. Ele fará uma aliança. Atenção, isso é muito importante. Este líder mundial vai ser o único que vai dizer assim: eu consigo trazer paz para Jerusalém. Nenhum homem poderá fazer isso, senão este, o homem da iniquidade. Mas será uma aliança enganosa, porque esse homem da iniquidade, este que é chamado o filho da perdição, ele vai mostrar a sua carranca, a carranca de Satanás, e o texto diz, irmãos, que ele vai quebrar o pacto e vai começar a proferir blasfêmias contra o Deus dos céus. Os textos dizem isso. Ele profanará o santuário, ele vai reivindicar a divindade para si mesmo e vai querer ser adorado. E quem não o adorar vai ser condenado. Por isso que ele perseguirá os santos. Irmãos, volte a Marcos capítulo 13. Hoje a gente não passou do versículo 14 a falar sobre a abominação da desolação. Pastor, o que é que esse texto pode ter a ver comigo? Porque eu quero lembrar aos irmãos que o discurso profético de Jesus, ele tem duas premissas. Uma é: fiquem vigilantes, e a outra é: sejam perseverantes. Nós cremos, irmãos, que a igreja não passará pela grande tribulação, que o versículo 19 diz que é um momento sem precedente. Hoje eu não falarei sobre a grande tribulação em si, mas não queremos dizer e não podemos ser alheios de que o palco já está montado com estes sinais, irmãos. Porque na eminência da volta de Jesus, Satanás sempre tem alguém que ele possa usar para ser o homem da iniquidade. Ora, Satanás não sabe a hora que Jesus vai voltar, sabe? Nem nós sabemos, aguardamos, almejamos, Maranata, venha Jesus. Satanás não sabe, mas ele precisa ter um homem, ele precisa ter alguém, porque que quando Jesus voltar e começar a se cumprir a grande tribulação, o homem da iniquidade precisa ser revelado. Pastor, o homem da iniquidade está entre nós hoje. O que eu quero dizer aos meus irmãos é que não precisamos nos angustiar com isso, apenas a dizer aos irmãos que o próprio apóstolo Paulo disse, atenção,
que o mistério da iniquidade já opera. Eu estou lendo 2 Tessalonicenses 2,7. Tem alguém que está detendo ele, mas quando este for retirado, ele será revelado. Meus irmãos, não fique dormindo. A operação do erro, do engano, da blasfêmia, do mal se tornando bem, do aguado se tornando doce, já opera. E tem crente desapercebido. Este homem sempre será preparado por Satanás, como diz 2 Tessalonicenses 2,7. Como o apóstolo João diz, capítulo 2, verso 18 da sua primeira carta, atenção: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo virá, já também agora eu vos digo que muitos anticristos têm surgido. Por isso que já vivemos na última hora. O apóstolo João sabia que é necessário que o anticristo, o abominável da desolação, que deve estar no templo, um templo que vai ser erigido para os judeus, para uma aferição muito lógica, nesta época da coalizão mundial e da paz a Jerusalém. Não sei como farão, hoje em dia, lá no Monte Sião tem uma mesquita. O templo vai ter que ser erigido ali, e é na tribulação que Jerusalém vai ter a paz que nunca teve com o seu templo. E é nessa hora, irmãos, na grande tribulação, que o anticristo vai dar a cara. E é nesse momento, irmãos, que os judeus que rejeitaram o Messias, que receberam a punição pela destruição do templo, e teve a maior de todas as diásporas, o espalhado dos judeus pelas nações, que agora estão se reunindo de novo, vão ser disciplinados, até que eles digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Foi o que Jesus disse no seu sermão profético, agora registrado em Lucas. Marcos não registra essa frase. Bendito o que vem em nome do Senhor. Pastor, o que devemos fazer com este sermão? Esse sermão profético que aponta para eventos futuros que a igreja não vai passar. Eu quero concluir, irmãos, a dizer o seguinte: quem é Jesus nesse sermão profético? O maior de todos os profetas. Ele é o profeta. Mas ele é muito mais do que isso. Ele não é o profeta que traz somente predições e que para muitos é apenas alvo de curiosidades. Escute, irmãos, Jesus, ele é aquele que tem a autoridade sobre todas as forças do mal. As forças do mal operam hoje? Brasília que o diga. Ora só Brasília. Parnamirim que o diga. Mas Jesus tem o poder sobre a força do mal. Inclusive, ele usa, não entendemos, irmãos, mas ele usa, sem se misturar com o mal, ele usa para a glória dele. A igreja não passará pela tribulação, mas a igreja não deve estar alheia. Irmãos, o mal existe. O mal está atento. Eu disse aos jovens ontem, na nossa aula do Peregrino, contei um fato de uma cidade chamada Pocinhos, na Paraíba. Quem ouviu essa história aí, essa semana que passou, em uma escola de nível fundamental e médio, na cidade de Pocinhos, Cariri paraibano? Ninguém ouviu pelo jeito. Um adolescente de 14 anos invocou um demônio e mais de 50 alunos foram possessos.
Não estou brincando, irmãos. O psicólogo da cidade disse: foi uma crise de ansiedade. Foi. Inclusive, o diabo não poupa nem as crianças. Ah, é besteira o bichinho vendo isso. Leia Marcos aqui capítulo 9, quando um pai desesperado chega com seu menino endemoniado, que aquele espírito queria matar aquele menino de todo jeito, e os discípulos não puderam libertá-lo, e Jesus diz: ah, geração incrédula, vem cá, pai, esse menino tem quanto tempo assim? E Jesus diz: desde a sua infância, ou seja, desde criança ele era possesso. O mal existe, irmãos, mas ele não é maior do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E até mesmo o anticristo, a personificação de todo o mal, estará na mão do Senhor. E ele só fará aquilo que Deus permitir. Como um cachorro raivoso com a grande coleira, que quando o dono diz pega, ele pega, mas quando ele quer puxar, ele puxa. Assim é o mal nas mãos do Senhor. Quem é Jesus nesse discurso profético? Ele está dizendo aos seus discípulos: fiquem atentos, o mal existe, e haverá um tempo que ele vai se personificar na abominação desoladora. Cuidado, meus irmãos, fiquem atentos, fiquem apercebidos, vigiemos e oremos, nos santifiquemos, igreja, amém, igreja? O mal existe nas coisas mais simplórias que você não pode imaginar. Ah, pastor, tudo é demônio, vai virar agora universal. Eu não estou dizendo isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que pode ser que nós, batistas, estamos indo para um outro extremo, como se o mal não existisse. E a gente compartilha, e a gente dá gargalhada. Fiquemos apercebidos. O diabo, este leão rabugento, está raivoso, buscando os santos a quem já hoje possa devorar. Mas aqui é o anticristo. Então, irmãos, Jesus tem autoridade sobre o mal. Segundo lugar, Jesus é o dono e o capacitador da igreja. Jesus sustenta e capacita a sua igreja neste mundo tenebroso. Quem é o agente ativo do Senhor Jesus no mundo? Irmãos, não são os políticos, não é um partido político, é a igreja de Jesus. Com isso não estou dizendo que não tenha o seu lugar aspectos políticos, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a nossa prioridade é a igreja de Jesus. E a igreja está em sua mão, e ele santifica, e ele abençoa, e ele capacita. E quando um santo de Deus entra num canto, os demônios, a gente não vai tripudiar de demônio, mas quando um santo de Deus entra na autoridade de Jesus, os demônios sabem quem são. Porque Jesus sustenta a sua igreja. Isso não é privilégio de pastor, é de todos os santificados em Cristo. Finalmente, irmãos, Jesus é aquele que traz consolo e esperança neste mundo que jaz no maligno. Por 2 vezes Jesus diz no texto dele profético: não tenha medo. Fiquem vigilantes, fiquem atentos, perseverem, mas não tenham medo. Porque é Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos consola, é Jesus que nos dá a esperança que estamos no lado da vitória, irmãos. Parece que o mal está prevalecendo, é verdade.
Parece que o mal tem se levantado e está tripudiando dos santos de Deus. É verdade. Mas igreja do Senhor, continue firme. Fomos chamados a ser fiéis, obedientes e perseverantes no Senhor. Ele vai nos consolar num momento difícil. Ele vai nos capacitar. E Ele vai voltar. E nós seremos para Ele a igreja triunfante do Senhor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que esmagará o dragão. É aquele que vai com o hálito quente, com o sopro da sua boca, desfigurar, pulverizar a besta. E ela não vai ser mais nada senão sendo lançada no lago de fogo e enxofre. Esse é o nosso Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Por esse versículo 14, que é tão rico, que fala do abominável da desolação. Mas na realidade, o que Jesus está falando é que Ele está sobre até a personificação do mal, até sobre Satanás, porque Ele mesmo pisará a serpente. Creio, à luz da Tua palavra, Senhor, que não passaremos pela tribulação. Creio que nós não precisamos ficar caçando quem é o anticristo, porque muitos anticristos já estão por aí. Eu creio que o Senhor vai voltar a qualquer momento e que o mal já existe e que precisamos nos santificar no Senhor para poder sermos luz neste mundo em trevas, neste mundo que jaz no maligno. Quando temermos, Senhor, eu e os meus irmãos, quando temermos a blasfêmia dos homens, a insanidade dos homens, o horror dos homens, que possamos nos encontrar e nos esconder na cruz, e que o Evangelho seja o nosso estandarte, e que a santificação seja, ó Deus, a nossa maior motivação para adorar o Senhor. E como peregrinos com a mala já pronta, dizer: Jesus Maranata, volta, para que o mundo veja o desfecho da história. Porque a história não é escrita pelo mal, é pelo Senhor. E que possamos ser luz neste mundo tenebroso. Pelo nome daquele que nos ajuda, nos capacita, por aquele que venceu o mundo, por aquele que nos deu a fé que vence o mundo, pelo nome de Jesus. Amém e amém.